Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós alimentarmos de uma palavra libertadora, né? Uma palavra que nos faz crescer espiritualmente. Uma palavra que nos liberta dos enganadores que existem por aí. Então chegou esse momento de nós participar mais uma vez dessa palavra. E se lembra que no quarta-feira passada nós falamos do cavalheiro branco. Cavalheiro é uma coisa e cavalo, né? Assim, cavalheiro, quarta-feira passada, cavalheiro, né? Do cavalo branco, não era o cavalheiro que era branco, era o cavalo. Cavalo, meus amados, vocês, não sei se, eu acho que nem todos entendem isso, né? O cavalo teve seu valor, teve e tem o seu valor, desde dos tempos antigos até os dias de hoje. Hoje, se vemos cavalo por aí, nessas fazendas por aí, valendo seus 2, 3 milhões de reais. Então, meus amados, não era diferente no tempos antigos. Aliás, essa tendência, né, de criar cavalo valioso já vem dos tempos antigos, lá de Roma, daquele povo lá antigo, né? Então, o cavalo branco estava representando, como eu expliquei, estava representando o cavalo do imperador, né? Vinha o imperador, o rei, que era imperador, com a sua coroa no cavalo branco. Então, o cavalo do rei era o melhor cavalo que existia, né? O cavalo do rei, ele não podia ser igual a outros cavalos. O cavalo do rei, ele tinha que ser destacado dos outros, né? Então tá aí, quarta-feira passada, eu mostrei para você que o cavaleiro do cavalo branco, o cavalo era o cavalo do rei, do imperador, e esse imperador daquela época era Vespasiano. Então hoje nós vamos tratar do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho hoje. Quarta-feira que vem nós vamos tratar do cavaleiro do cavalo preto. Na outra quarta-feira nós encerramos esse estudo com o cavaleiro do cavalo amarelo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos, a você que vai ficar nessa live até o fim. Se você não conseguiu ouvir e ver essa live agora ao vivo, do começo ao fim, volte, no final de tudo você volta do começo, mesmo que você não tenha tempo de assistir todo. Aonde você parar, você memorialize, né, o tempo que você assistiu. Aí você volta a assistir daquele tempo para frente. Não é obrigado você voltar do princípio todas as vezes, né? Porque vai ficar gravado aí. Bem, meus amados, então o tema você já sabe, né? O cavaleiro do cavalo vermelho, Apocalipse, capítulo 6, no versículo 3. Abra aí a sua Bíblia e a sua mente para você acompanhar junto comigo. Mas antes de nós entrar nesta homilia, eu queria deixar um aviso aqui, né? Para você que costuma assistir ao vivo junto comigo, né? Você gosta de uma notícia fresca. Então, para você que gosta de assistir junto comigo, domingo, a nossa ministração sempre está sendo às 19 horas, às 7 horas da noite. Domingo agora, somente neste domingo agora, porque eu tenho uns compromissos, né? Então, somente neste domingo agora, a nossa ministração será
às 7 horas da manhã. Domingo, 7 horas da manhã. Nós já estamos aqui ao vivo, junto e misturado. Amém? Então vamos entrar na nossa homilia, porque eu não quero me demorar. Apocalipse capítulo 6, no versículo 3, diz assim, ó, presta atenção. Versículo 3 e 4. Eu vou ler, meus amados, se eu ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Vamos ler a partir do versículo 1. Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o 4. Vi, João, presta atenção, João não é você nem eu, é João lá 2000 anos atrás. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4. Até porque esse versículo 1 e 2, eu acho que nós lemos quarta-feira. Mas eu quero, para você lembrar de novo, né, recapitular o que nós lemos. Assim você vai pegar o Espírito com mais clareza. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Esse trovão aqui, mas nem precisaria eu explicar, né? Voz de trovão quer dizer voz alta. Voz que de longe a pessoa ouve. Não é um barulho do trovão, do simples trovão. O trovão aqui está entrando como voz alta, né? A voz do trovão, vem, vem, era a voz daquele que chamava o quarto, você vê que nem nome o quarto ser vivente tem. Chamava, né? Vi então, eis que um cavalo branco, né? Vou ler esse versículo 1 e 2 para tentar emendar em quarta-feira passada. Vi então, eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro, cavalo branco, o rei Vespasiano neste cavalo, aonde se desencadeava ali, naquele momento, uma guerra. Então, todo o princípio de guerra, o rei, você vê lá na história de Davi, sempre Davi estava à frente da guerra. A única vez que Davi não estava à frente da guerra foi quando ele mandou o marido da mulher que ele adulterou com ela, porque ele queria que ele morresse. Mas nos outros casos, o rei estava à frente da guerra. Então, Vespasiano aqui, que nessa época aqui era Vespasiano o imperador, ele chegou, iniciou a guerra com ele dando ordem, né? Ele apontou a guerra. Então está aqui. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, que era uma arma de guerra, né? Hoje não é mais. Mas há 2000 anos atrás, o arco era uma arma de guerra. Foi-lhe dada uma coroa, uma só. Todo imperador tinha uma coroa. Ou seja, todo rei tem a sua coroa. Uma coroa. E ele saiu, o imperador saiu vencendo, ou seja, a palavra está dizendo vencendo, não venceu ainda. Mas nesse tempo aqui, Jesus já tinha vencido ou não? Já tinha vencido. Então está claramente que isso aqui não é Jesus, o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, é o imperador Vespasiano, né? Saiu vencendo para vencer, ou seja, ele foi escolhido
ele foi escolhido para aquele trabalho, para aquela guerra, e para vencer a guerra, como ele venceu. Amém, meus amados? Agora vamos entrar no cavalo vermelho. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo. Você vê que sempre esse ser vivente aparece, mas não tem nome. O segundo ser vivente vem, mas esse ser vivente, eu quero relembrar, como relembrei no cavalo branco, esse ser vivente, ele não pode ser Jesus também, porque o ser vivente, ele está recebendo ordem, e Jesus, ele não podia receber ordem, porque ele é o rei dos reis, meus amados, Senhor dos senhores. Então ele não podia vencer. Rei não recebe ordem, ele dá ordem. E o ser vivente aqui, o quarto, quando eu abri o segundo e ouvi o segundo ser vivente dando uma ordem, dizendo: vem! E saiu outro cavalo, o que? Vermelho. Preste atenção, meus amados. Você tem que ler a Bíblia, analisar o que você está lendo, para você chegar a uma conclusão. O imperador, ele deu início na guerra. Era a função dele dar início à guerra, abrir a guerra. Qualquer guerra era o rei que tinha que abrir a guerra, né? E agora, já com a guerra aberta, ele chamou outro. Vem, e outro cavaleiro, perdão, e saiu outro cavalo. Então você vê que os cavalos aqui, apesar do cavalo branco de Vespasiano, eu estou falando cavalo branco, mas não estou dizendo que o cavalo era branco. Eu quero que você me entenda isto. Eu não estou afirmando aqui que o cavalo era branco. O branco aqui está se representando o destaque daquele cavalo de Vespasiano. Mas o cavalo branco aqui, os cavalos aqui, né? O cavalo aqui, a cor dos cavalos, cada cor é a cor que está representando o que vai acontecer. O cavalo branco deu início à guerra. Aqui agora vem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, a cor vermelha, representa o quê? Eu acho que isso não é segredo para ninguém, não é novidade. O vermelho representa o quê? O sangue. Então aqui vai haver muito sangue. Aqui, ó, vi o cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Essa terra, aqui não está se falando, por todo lugar que você lê terra na Bíblia, está se falando ou da terra de Israel ou do povo judeu. Então aqui está falando da terra de Israel, do povo judeu. Não é terra global, até porque não existia vivente em outros lugares, só naquela região, né? O cavalo vermelho, o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra. Eu vou traduzir: tirar a paz dos judeus. Se é que você já chegou a entender isso, né? Tirar a paz do judeu. Para que os homens se matassem uns aos outros.
e conta a história escrita por Flávio Joséfo, o historiador que viveu isso aqui. Isso aqui, Flávio Joséfo é um historiador de carreira, e ele, quando ele está narrando o que aconteceu lá entre o ano 66 e o ano 70, ele não está narrando uma história que ele ouviu falar. Ele vivia naquela época, Flávio Joséfo viu, conviveu com isso aqui. Então, ele está escrevendo o que ele viu. Não é história que ele ouviu dizer, é que ele viu. Matar-se uns aos outros, também foi dada uma grande espada. Não é uma espada que nem eu tenho aqui, uma espada comum. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Você vê? Não é, eu tenho uma espada aqui, né? Isso é uma espada comum. É grande? É grande. Mas o grande aqui está se referindo o que ia acontecer. Aqui está se referindo à grandeza dessa grande espada aqui. Se eu deixar ela aqui. O grande derramamento, o nome da grande espada aqui está se referindo ao grande estrago que ia acontecer em Jerusalém. Não é que a espada que a espada sempre foi do mesmo tamanho. As espadas que os soldados usavam lá em Israel, na guerra, não era maior do que essa. Podia ser mais larga, mais resistente, mas o tamanho sempre foi mais ou menos desse tamanho. Então, o que quer dizer é que essa grande espada era a grande destruição que ia acontecer em Israel. Versículos, vamos ler os 5, nós disse que ia ler só até os 5, deixa eu ver, porque o 5 acho que vai entrar no cavalo preto, e o cavalo preto é a semana que vem. É exatamente isso. O cavalo preto, só a semana que vem nós vamos falar desse cavalo preto. Você vê que cada cavalo, ele está trazendo um símbolo de alguma coisa, né? O branco era a entrada do rei, abrindo a guerra. E o vermelho, já a destruição, matança, sangue. Muito sangue foi derramado em Jerusalém no ano 70. Amém, meus amados? Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele já falava desse juízo que ia acontecer em Israel, em Jerusalém, né? O profeta Ezequiel já profetizava. Ou seja, Deus falava através da boca do profeta. Porque quando um profeta é verdadeiro, Deus fala pela boca dele, né? Então o profeta Ezequiel, abra a sua Bíblia no Ezequiel. Ezequiel no capítulo 14. Então o profeta Ezequiel, ele já falava sobre essa guerra que ia acontecer centenas de anos, se não me engano, mais ou menos 500 anos. Isso aqui, porque o profeta Ezequiel, ele é do tempo de Daniel. 14, versículo 20 e 21. É exatamente o que conta o livro de Flávio Joséfo, a história de Flávio Joséfo, né, que presenciou tudo isso aqui. O Flávio Joséfo presenciou o acontecimento dessa profecia. 20 e 21. Versículo 20. Então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor.
Tão certo como Deus vive, Deus falava pela boca do profeta. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, olha onde o profeta Ezequiel, Deus está usando o profeta Ezequiel, buscando referência de milhares de anos atrás, dizendo, né? Ainda que Noé, Daniel, ele pulou para frente, Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, no meio da guerra, os homens considerados de Deus, estivesse no meio da guerra, no meio dela, não salvaria nem a seu filho, de tão grande seria o castigo de Jerusalém, né? O juízo de Jerusalém que estava para acontecer há centenas e há centenas de anos para frente. E o profeta Ezequiel aqui já profetizando, né? Nem seu filho, nem sua filha, pela sua justiça, ou seja, pela justiça de Daniel, pela justiça de Noé, pela justiça de Jó, que Deus está considerando eles como homens justos, mas nem pela justiça deles. Se os filhos, porque a vingança, Deus ia cobrar essa vingança sobre esse juízo, né, sobre o povo de Israel, era aquilo que os pais cometeram há milhares, centenas e milhares de anos atrás, que mataram os profetas, né? Então Deus ia cobrar de quem? Ele está falando a profecia aqui, dos filhos. Então por isso que Deus está falando, usando a boca do profeta Ezequiel, dizendo, nem que vocês, nem pela justiça de vocês, se seus filhos estivessem lá, se estivesse lá naquele momento, eu iria poupá-los, porque eu vou cobrar o sangue dos profetas que foram os mortos pelos filhos, dos filhos, os filhos que iam pagar, né? Tá, é o que a profecia está dizendo aqui, que nem a justiça de Daniel, nem a justiça de Jó, nem a justiça de Ezequiel, né? Daniel, Jó e Noé, e a justiça de Noé não salvaria os filhos dele se estivesse lá naquele momento, porque ia acontecer. Apenas a sua própria vida, apenas a sua própria vida. 21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar preste atenção na profecia de Ezequiel, Deus falando pela boca do profeta Ezequiel ao juízo que ia acontecer em Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Ele está dizendo aqui, quanto mais eu enviar os meus 4 juízos, os meus 4 juízos dos 4 cavaleiros. Você vê que a profecia é o que está acontecendo lá no ano 70, não é? É. Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho. Aliás, não vou falar do cavaleiro, falar do cavalo. É o cavalo que está representando, né? Cavalo branco, cavalo vermelho que nós estamos lendo hoje, cavalo preto que nós vamos ler quarta-feira e o cavalo amarelo que nós vamos ler na outra quarta-feira. Amém? Então tá aqui, ó. Meus 4 juízos. Está casando a profecia ou não está? Tá. Meus 4 juízos, a espada, a fome, né? A espada é o cavalo vermelho, a fome, que será, nós vamos explicar melhor, é o cavalo preto, né? A espada, a fome, as bestas feras e a peste. Contra quem? Contra Jerusalém.
Quando eu falo isso para um certo crente aí, eu não sei se, eu tenho para mim que todos entendam a mesma coisa, porque se ele entende desse jeito, do jeito que ele entende, eu acho que toda a igreja entende, porque é o mesmo professor. Então, quando eu explico para ele que Jerusalém foi condenada, foi destruída, Jerusalém, a grande Babilônia que fala no livro do Apocalipse, era a cidade de Jerusalém que ia ser julgada, ia ser destruída. Ele diz, não, é a igreja católica. Você vê que não tem nada a ver com a igreja católica aqui. É a Jerusalém. Contra Jerusalém, para eliminar dela, da cidade, homens e animais, e acabar tudo. Amém, meus amados? Esta é a profecia. É exatamente esta profecia que está se cumprindo lá nos dias de João, lá no Apocalipse. E o anjo falou para João, mostrou para o João, você escreve isso aqui e manda para as igrejas lá no Brasil, lá na China, no Portugal. Foi isso? Não, manda para as igrejas da Ásia. E por que querem pregar isso? Querem enfiar isso de goela na nossa goela abaixo. Que o livro do Apocalipse foi para as igrejas da Ásia. O anjo mostrando para João que essa profecia de Ezequiel ia se cumprir naqueles dias. Não ia demorar, era pelos dias. 22, o que é que diz o 22? Eu vou ler o 22. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto os filhos como as filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolado do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Você vê, meus amados, que a cidade de Jerusalém, ela tinha sido julgada por Deus há centenas e centenas de anos antes de Yahshua. E Yahshua só estava vindo trazer o início da realização de todas essas profecias. Né? Consolado. Então, esses aqui, mas eis que alguns restarão, foi os que fugiram. Muitos conseguiram fugir. Outros não conseguiram fugir, foram mortos. Um dos que ia fugindo era justamente o historiador Flávio Josefo, que ia fugindo, e os romanos, para onde você vai? Vem cá. Aí quando viram que ele sabia ler e escrever, viram que ele tinha utilidade para eles, não mataram. Não, você serve para nós. Não mataram, mas fizeram ele mudar o quê? De cidadania. Era um judeu, virou romano. Amém, meus amados? Vê se as igrejas pregam isso. Vê se os pastores, né? As igrejas não, os pastores. Vê se os pastores pregam isso para o crescimento da igreja. Tirar a igreja do medo. Não, eles ajuntam tudo e põem mais medo na igreja. Livro de Mateus, abra aí a Bíblia de Mateus. Mateus no capítulo 23. Mateus capítulo 23. Essa guerra, meus amados, lá, Júlia, se você ainda não tem conhecimento, eu sempre falo, já falei aqui nos meus vídeos, o livro do historiador Flávio Josefo é a segunda,
É a continuação da Bíblia. Então, para você entender a Bíblia, você tem que ler a história do que aconteceu lá no ano 70, entre o ano 66 e o ano 70 lá em Jerusalém. Porque não está relatado aqui. Por quê que não está relatado aqui? Porque nenhum livro desse aqui foi escrito depois do ano 70. Todos os livros que estão aqui foram escritos antes do ano 70. E como que esses livros vão relatar algo que aconteceu depois, no ano 70 e depois, por aí? Não pode relatar. Tá bem? Então, Mateus capítulo 23, versículo 29, nós vamos ler até o 36. Ai de vós, escriba, quem foi que falou isso? Jesus de Nazaré. Era um profeta. Podemos confiar em Jesus de Nazaré, dar crédito a Jesus de Nazaré como um profeta ou não? Então é uma profecia de Jesus de Nazaré. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos. 30. E dizeis, se estivéssemos vivido, presta atenção, os fariseus, os escribas falavam, quando eles viram aquela guerra, né? É o que eles falavam, se nós tivéssemos ouvido os nossos pais, vamos interpretar assim, né? Nós não teríamos matado os profetas. Assim como mataram, foi aquele profeta que morreu entre o altar e o átrio, né? Como é o nome daquele profeta lá? O pai de... Como é que chama? Ixi, agora esqueci. Pode ser que eu lembro na frente. Mas você sabe, aquele profeta que foi morto, apedrejado, entre o altar e o átrio. Como é o nome dele? Agora me sai da memória. Vamos continuar lendo aqui. E dizeis, eles diziam, né, os escribas fariseus, e dizeis, se estivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, olha a desculpa agora, quando eles viram o sapato apertar, nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices. Não teríamos sido seus cúmplices na matança dos profetas. Seus cúmplices do sangue dos profetas. Do sangue dos profetas. 31. Assim contra nós, né? Assim contra nós mesmo, testificais contra eles mesmos. Ou seja, eu esclarecer da luz a tudo isso aqui. O que é que ele estava dizendo aqui? Oh, nós estamos pagando o que nós fizemos. Nós estamos recebendo na mesma moeda. Nós vamos ser mortos assim como nós matamos profeta. Assim contra nós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mataram os profetas. 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. 33. Dos vossos pais. Olha uma palavra aqui, muito importante para você memoriar ela e abrir o seu entendimento. A palavra aqui está se falando de quem? Dos pais. Agora vê a referência que traz os pais. Enchei, pois, a medida dos vossos pais, serpentes. Quem era a serpente? As serpentes. Serpentes está no plural. Aqui está no plural. Quem era essas serpentes? Os pais deles aqui. Assim como lá no Éden,
nunca teve uma cobra, como os crentes pregam, os pastores pregam. Quem era a serpente lá do Éden? Adão. Era Adão que era a serpente lá do Éden. Como aqui, as serpentes, quem eram aqui? Os pais aqui deles aqui eram serpentes. A serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, da cova? Inferno quer dizer cova. Da cova. Vocês vão morrer e vão para o inferno, vão para a cova. E vão ficar presos lá até o dia do juízo. Porque aqui está falando de profecia ainda, de tempos futuros. Nós lemos no 33, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Uns matarão e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas. Quem foi que foi açoitado no meio lá dos judeus? Paulo, Silas, Barnabé. Está certa a profecia aqui? Está. Na vossa sinagoga perseguireis de cidade em cidade. 35. Para quê? Sobre vós, os filhos, sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra, sobre a terra de Israel. Brasil, nunca foi matado nenhum profeta aqui no Brasil. Então, qual é a terra aqui, meus amados? Israel. Então, era para eles o juízo que Yahshua profetizava. Sobre a terra, desde o sangue justo de Abel, até, aqui tá aqui, ó, o cara aqui, ó, que foi morto entre o altar e o átrio, foi apedrejado, entre o altar e o átrio, Zacarias, o pai de João Batista. O sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Eles iam pagar. É a igreja que vai pagar? Ou era eles que iam pagar? Aqui está dizendo que era eles. E por que os pastores jogam no peito da igreja hoje e faz a igreja ficar esperando esse juízo que nunca vai acontecer? Porque a igreja não lê Bíblia. A igreja não lê Bíblia. 36. Em verdade vos digo. É em verdade ou é em mentira, Jesus? Aqui está dizendo que é em verdade. Em verdade vos digo que todas estas coisas, todas ou é só um bocadinho, Jesus? Todas estas coisas hão de vir, sobre isso é uma bomba, meus amados. Há de vir sobre a presente geração. A presente geração é essa que nós estamos vivendo hoje? Ou era a primeira geração cristã que eles estavam vivendo? Era a primeira geração que eles estavam vivendo. Então, se tudo isso que nós lemos até aqui não já aconteceu, isso aqui é uma grande mentira. Jesus de Nazaré, ele não era um grande profeta. Jesus de Nazaré era um grande mentiroso, se tudo isso aqui não aconteceu lá naquela geração até o ano 70. Uma geração tem 70 anos.
E foi exatamente no último ano que aconteceu tudo isso aqui, encerrou tudo isso aqui. Os crentes dizem que não. Então, vocês querem chamar Jesus de mentiroso? Problema de vocês. Eu que não posso chamar Jesus de mentiroso, porque apesar de eu não ter tido grandes estudos numa sala pastoral, numa sala de teologia, mas eu sei fazer conjugação de verbos, né? Eu entendo que isso aqui a geração presente, né? A presente geração era a geração que eles estavam vivendo lá, não nós hoje. Trazer isso para o dia de hoje é um sacrilégio, que nem diz o baiano. Abra sua Bíblia, volta lá, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Aí no versículo 7 nós vemos aqui, aí nós começamos a entender, né, que quando ele falou, quando Jesus falou que voltaria numa nuvem, ele estava falando que ia voltar em uma justiça, em um julgamento. Porque quando ele falou para o sacerdote Caifás que ele ia vir nas nuvens, Caifás entendeu, rasgou as suas vestes e disse: tu agora tu és digno de morte, porque tu não é ninguém. Tu és um cumelão e beberrão, que chamava aquele era beberrão, né? Agora tu vem dizer que vai trazer justiça nas nuvens para nós. Foi condenado à morte por conta disso. A igreja não quer entender, mas fazer o quê, né? Se eles nasceram para ser escravo, vão morrer escravo. Mas quem não nasceu para ser escravo, pode até estar escravo, mas o seu dia de libertação vai chegar. E o meu já chegou há 5 anos atrás. Amém? Então está aqui, versículo 7. 7. Eis que vem com as nuvens a justiça dele, o juízo. Conta o historiador Flávio Josefo que no ano 70, rodeava assim a cidade de Jerusalém uma espada grande, né? Essa minha aqui, ó. Diz que era um símbolo, né? Mas ele voava sobre a cidade de Jerusalém, que era parecido com um cometa, né? Que era parecido com uma espada grande que voava, que rodeava a cidade de Jerusalém. Uma espada grande e umas pequenas, que era o quê? Os anjos, como ele disse. Então você vê, quando você entende, sabe ler Bíblia, você vai vendo, vai lendo, e vai vendo as coisas se encaixando com tudo que aconteceu lá em Jerusalém no ano 70. Mas quando você não sabe ler Bíblia, e a sua intenção não é ensinar, é enganar, aí pronto. A igreja não sabe ler Bíblia. A igreja não entende nada de Bíblia. A igreja que tem por aí, né? Entende de Bíblia a igreja de Cristo. Mas essa igreja dos homens por aí não entende nada de Bíblia. E os seus patronos, eles não querem ensinar a Bíblia para eles. Porque se ensinar Bíblia para eles, onde fica a sua renda? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí os crentes querem ver, os crentes hoje, coisas que aconteceu há 2000 anos atrás, os crentes querem ver hoje. Não, aqui foi na geração lá, na geração que eles estavam vivendo.
Eles iam ver isto. E esse todo olho aqui era bem bom explicar que era as 12 tribos de Israel, que hoje não tem nenhuma. Acabou-se tudo. Então era eles que iam ver, não era nós hoje. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Eles iam ver lá 2000 anos atrás, não nós hoje. Até mesmo, cadê esses caras aqui? Até quantos ultrapassaram, né? Enfiaram a espada aqui, lá vai puxando a espada, né? Nas costelas de Jesus, de acho, né? Pois esses caras que ia ver a volta de Jesus, se Jesus não voltou, cadê esses caras? Eu quero saber onde eles estão, para me fazer uma visita para eles. Os ultrapassaram e aqui ó, quem ia ver? Os outros que iam ver. E todas, está no plural, todas as tribos da terra. Tribos da terra de Israel. As 12 tribos. Os crentes querem ver hoje, porque não sabem ler Bíblia. E os seus pastores não estão nem um pouquinho interessados em explicar para eles o que estava acontecendo por volta do ano 70. As 12 tribos transpassaram e todas as tribos da terra de Israel se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele afirma, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, né? Aquele que é, que era e que há de vir e veio no ano 70, o Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Agora a igreja fica esperando aí. Vão esperar eternamente. Se vocês viverem 500 mil anos, vocês vão viver o resto da vida. Volta a ler, Ezequiel. Não, eu não vou voltar não, porque nós vamos reconhecer aqui o capítulo 21, nós acabamos de ler. Nem precisa voltar, vamos começar esse tempo aqui. Você pode, mas quiser voltar, para confirmar, era a confirmação, né? Ezequiel capítulo 14, versículo 21, que nós já lemos. Então, para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 21. E antes de nós ler o que nós vamos ler aqui no livro de Lucas, eu vou repetir o que eu já repeti 1000 vezes, e vou repetir 1001, mais uma vez, para dar 1001 vezes. Lucas, ele não era um apóstolo. Lucas, ele não estava junto com Paulo e Silas, Barnabé, naquela cadeia, naquele presídio onde eles foram presos, naquela noite que os alicerces estremeceu e eles foram soltos. Lucas estava relatando um boato que ele ouviu dizer. Ele ouviu dizer. Então Lucas não andava junto com ele. Lucas era um médico. Ele não era um apóstolo, era um médico. Amém? E Lucas era um médico e Lucas também não era um historiador. Lucas está atendendo um pedido aqui, sempre me falha o nome desse cara aqui. Ele chama de excelentíssimo. Então, se era excelentíssimo, era um homem importante, né? Teófilo, pronto, agora eu lembrei. Ele chama de excelentíssimo Teófilo. Então, Teófilo, esse Teófilo, que certamente era um homem de renome lá, pediu para Lucas relatar
o que estava acontecendo com aquele povo. E Lucas relatou aqui. Então, os livros de Lucas, que é esse livro aqui, Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas que escreveu também, foi a pedido, 2 livros que Lucas escreveu, a pedido de Teófilo. Deus não porque os crentes dizem que toda a Bíblia foi feita com a, como é que chama dele? Com a mente. Eita. Mas não tem nada a ver. Se Lucas, ele escreveu, Teófilo pediu para ele escreveu. Certamente ele tinha alguns favorezinhos, né, com esse homem importante. E ele escreveu o livro de que está endereçado a ele e o livro de Atos dos Apóstolos. Entendeu? Então não é um livro pregado, endereçado à igreja. Mas vamos ler assim mesmo, né? Lucas capítulo 21, nós vamos ler do 20 ao 24. Versículo 20. Quando, porém, vi de Jerusalém, então Lucas está relatando aqui as profecias de Jesus de Nazaré, relatando para João, para Teófilo. O que é que ele está escrevendo para Teófilo? Olha, um seletíssimo Teófilo. Jesus falou assim, ó, quando vistes Jerusalém tomada pelos soldados, chegou o fim. O fim de quê? Do mundo? Não, daquela geração. Quando, porém, vi de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está o quê? Longe, 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 num tempo incerto que ninguém sabe quando. Não, aqui está dizendo próximo. Você vê que era para aqueles dias. Está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, se o mundo ia acabar, o que adiantaria você fugir da Judéia? Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então o mundo lá no monte não ia acabar. E os que se encontrarem dentro da cidade, que cidade? Jerusalém. Retire-se. Retire-se porque Jerusalém vai acabar. Retire-se. Os que estiverem nos campos, na roça, lá para aqueles mundaréu, não venha, não venha. Não entre em Jerusalém, porque ela vai ser devastada. Mas os pastores ensinam que é o fim do mundo, e está uma igreja aí perturbada. Eu chamo de perturbada. Perturbada. A pessoa que diz que Jesus ia voltar, que o mundo vai acabar, essa pessoa perturbada, perturbada de pai e mãe. Estiver nos campos, não entre nela. 22, porque estes dias, há 2000 anos atrás, estes dias são dias de vingança, para que se cumpra um bocadinho só, e o resto vai acontecer, só Deus sabe quando. Não, para se cumprir tudo o que está escrito, tudo que está escrito. 23, ai das que estiverem grávidas, se a pessoa, uma mulher do barrigão, correndo dos soldados dos romanos, uns cavalos na sua traseira e a espada cutucando. Há das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição. Grande aflição. Aqui nós estamos falando do cavalo vermelho, né? Grande aflição na terra. Que terra? Terra de Israel, Jerusalém, o povo judeu. Na terra. E irá contra este
povo, não é o povo brasileiro, não é o povo chinês, os portugueses, não, este povo, o povo judeu, o povo desta terra. Meus amados, tão fácil está aqui de se entender. E os crentes fazem uma lambança disso aqui. Vamos ler até o 24, né? Para nós encerrar. 24. Olha, cairão o fio da espada. Vai ter sangue derramado. É o cavalo vermelho. O cavalo está representando o sangue. O fio da espada. Cadê? O fio da espada. E serão levados cativos os que não morreram. Foram levados cativos. Foi foi dividido em três grupos, né? Os que morreram, que acho que chegou quase 3 milhões de judeus mortos. Os que fugiram, que também não foram pouquíssimos, né? Fugiu bastantes, judeus fugiram. Até hoje tem judeu perdido por aí. Esses judeus que nós vemos aqui, principalmente aqui em São Paulo, onde se tem bastante, se quer ver judeu aqui, vai lá na Santa Cecília e lá nos Jardins, lá, tem muitos judeus ali, que fugiram daquela época, né? E foram crescendo, foram se espalhando, até hoje tem judeus aí. Cativos para todas as nações. Então, um grupo morreram, o maior grupo morreram, um grupo menor fugiram e um terceiro grupo foram cativos. O historiador foi um deles que foram cativos. Foi cativo. Para todas as nações, até que os tempos dos gentios, dos soldados romanos, que eram eles os gentios, né? Que Deus tinha dado 3 anos e meio para esse sacrifício, se cumpra, até que o tempo dos gentios se cumpra. Aonde? No Brasil? Na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Não, em Jerusalém. Se complete, Jerusalém será pisada por eles. Antes do ano 70, antes da volta de Jesus, Jerusalém tinha que ser pisada, tinha que ser devastada da face da terra. Então, meus amados, está aqui a referência do cavalo vermelho, era sangue derramado pelas espadas dos soldados romanos. Tá aí. Então, quando você sabe ler Bíblia, sabe fazer a conjugação, não é bem interpretação. Interpretação é uma coisa. Interpretação era na Velha Aliança. Na Velha Aliança tem interpretação. Mas quando você faz conjugação de verbo, de versículo, você vai lá na história, confirma. Então não tem como desacreditar. Amém? Então tá aí. Sejam todos abençoados pela graça de Deus, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? E quarta-feira trazemos aqui o esclarecimento do cavalo preto. Amém? E só finalizando também relembrando, né? Domingo, a nossa ministração será 7 horas da manhã, porque eu tenho um compromisso à tarde. Amém? Nos outros domingos voltará ao horário normal. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo.